Fala pessoal do Triple Tech, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje o pessoal vai me chamar de maluco, mas será que dá para usar o iPhone XR em pleno 2025? É isso que eu vou falar para você aqui nesse vídeo, porque eu tive que usar ele e é um pouco mais complicado do que parece. Vamos embora, que hoje o vídeo está interessante. Pois é, um iPhone de 6 anos atrás, esse carinha aqui, tá dando conta de algumas atividades de 2025, e eu digo isso porque, para quem me conhece, sabe que eu usava um S24 Ultra, e no meio tempo da transição do S24 Ultra para o S25 Ultra, eu tive que usar o iPhone XR integralmente, ou seja, eu usei para ver vídeo, para editar foto, para tirar foto, para poder gravar vídeo também. Se eu não me engano, tem um vídeo aqui no canal que eu gravei só com o iPhone XR. Eu desafio você a achar ele aí e dizer se a qualidade mudou muito também. Mudou. Mas o ponto desse vídeo aqui é falar um pouco das especificações desse celular e também de dizer como foi a minha experiência de uso, né, com ele. Um cara que estava usando topo de linha da Samsung, concorrente direto com o iPhone 15 Pro Max, para ir para o iPhone XR. O que será que aconteceu, né? E ele realmente dá conta de muita atividade hoje em dia. Vamos falar das especificações dele para você entender um pouquinho do contexto e também entender o porquê que eu não recomendo que você compre esse celular aqui. Eu sei, talvez eu esteja falando um pouco bem dele, passando um paninho, mas ele não é um celular para se comprar, tá? Não se engane, ele tá barato sim, relativamente barato, que é um iPhone, mas já deu, dá para comprar mais esse celular, né? Então relaxa aí e fica comigo no vídeo. O iPhone XR, ele tem 3 GB de memória RAM, que já é muito pouco para os dias de hoje. E a gente geralmente já está acostumado com celulares de no mínimo 8 GB de memória RAM, e ainda assim a gente diz que tá pouco, então muitos estão vindo aí com 12 GB de memória RAM, o que a gente acha que ok, é suficiente, principalmente quando a gente vai lidar com multitarefa, que é o que o iPhone XR não está conseguindo aguentar. Eu sei que muita gente vai dizer, mas ele não tem multitarefa e tudo mais, mas a questão de gerenciamento, de muitas vezes você sair de um aplicativo e ir para outro, isso a memória RAM influencia, e é nisso que ele está pecando, principalmente usando o iOS 18, que é bem pesadinho para os padrões desse carinha aqui. O chip dele é um A12 Bionic e ele entrega ali um desempenho legal em maioria das atividades, inclusive jogar. Pois é, eu achei que eu tava ficando maluco, mas eu consegui rodar Genshin Impact em 60 FPS tranquilamente, mesmo sendo um jogo relativamente pesado. Eu sei que há muitas gerações a gente tem celulares que roda Genshin Impact em 60 FPS, mas eu não esperava que esse carinha aqui ainda dá conta do recado, por ser justamente um celular de 6 anos aí. Para os padrões de hoje, as fotos dele não tá toda aquela coisa, né? Mas ainda tira fotos excelentes, principalmente quando tem muita luz. Baixa a luz, até os iPhones de hoje em dia tem um pouquinho de dificuldade, mas já consegue lidar melhor. Esse aqui não é o caso, ele realmente tem muita dificuldade em tirar foto em baixa luz, mas ainda assim tira fotos ali que são aceitáveis, né? Instagramáveis, digamos assim. Gravando aqui agora, câmera traseira, esse a gente já tá aqui, ó. Esse celular bonito, né? No Galaxy Book, muitas coisinhas para fazer em um vídeo. Tem esse adaptadorzinho da Green. Esse eu não vou fazer vídeo não, desse carinha eu vou. Lembrando que o microfone que tá aqui é o do iPhone mesmo, tá? É o do iPhone, então também tem essa luzinha aqui, ó. A luz tá até acesa. Deixa eu apagar. É isso. E eu digo isso até porque minha noiva, antes de usar um Z Flip 6, ela utilizava exatamente esse telefone aqui para poder postar as fotos dela ali no Instagram e também usar ele no dia a dia. Então digamos que ele tem 1 ano de aposentado e ainda está dando conta de um monte de coisa. Editar vídeo também no CapCut, ele está conseguindo.
Mas eu não botaria muita fé em fazer muita atividade pesada com ele, não. Ele vai travar. E ele trava, inclusive, quando você tá jogando, ele esquenta um pouquinho, ele vai começar a travar. Tá, e por que eu tive que usar o iPhone XR em 2025? Aconteceu que o meu S24 ele deu um defeito na subplaca. E a Samsung tentou trocar ali e tudo mais, só que não tinha peça, então tentaram trocar o celular, também não deu certo. E aí me deram dinheiro de volta, e aí nesse meio tempo todinho desse trâmite foi mais ou menos um mês, e aí eu tive que usar o iPhone XR durante um bom tempo, usar para tudo, seja aplicativo de banco, pagamento por aproximação, tive que usar para gravar vídeo, né, como eu falei já para vocês. E nesse meio tempo, até que eu consegui lidar bem com ele, exceto pela bateria, que realmente quando ele tá no modo standby parece que vai se embora, mas quando a gente tá usando, até que parece que ele dura bastante ali, mas eu tinha que carregar ele pelo menos 3 vezes ali ao dia, o que pra mim é bastante coisa, tendo em vista que eu carrego meu S25 Ultra ali uma vez ao dia, no máximo 2 se eu estiver utilizando o celular para fazer atividades mais intensas, como por exemplo hoje, que eu já gravei 4 vídeos só hoje com o meu S25 Ultra, então é a segunda vez que eu tô carregando ele. Mas, de qualquer forma, o iPhone XR conseguiu me atender sim, por incrível que pareça. Não é algo que seja motivo para você comprar de jeito nenhum, né? Não gasta dinheiro com esse telefone aqui. E eu vou dizer para você, um telefone bom que você pode gastar o dinheiro, que você não vai se arrepender, até porque esse aqui já recebeu a sua última atualização, né? Que era o iOS 18. E infelizmente o dia dele tá contado, né? Tem poucas atualizações aí para receber, que agora são só de segurança. Então, fica difícil pro coitadinho do XR. Como eu falei para vocês, embora ele tenha câmeras que sejam até legais ali, 12 megapixels na única câmera traseira e 7 megapixels na frontal, ele vai deixar você na mão e aí, em muitos casos, e principalmente quando ele parar de atualizar. Ele vai ficar vulnerável e tu não vai querer estar guardando teu aplicativo de banco aqui não. É por isso que eu vou deixar de recomendação, inclusive, alguns iPhones que eu mesmo gostaria de comprar, caso eu tivesse condições. E eu sei que você tem pouco dinheiro para comprar e talvez você esteja querendo ainda assim um iPhone XR. Mas calma, você não pode gastar dinheiro nesse carinha aqui e acabar se arrependendo depois, lidando com travamentos e muitas outras questões aí de bug com o iOS que podem não ter mais atualizações daqui a um tempo. Então você precisa gastar dinheiro e acertar no produto que você está levando. E aí eu recomendo o 14 Pro, o 16E e o 16 normal. O 16 normal eu digo nem por causa das câmeras, eu digo também por causa das funcionalidades de hardware que ele tem, que são quase idênticas ao do 16 Pro, que é botão de câmera, tem ali o botão de ação, Dynamic Island. Todos esses recursos que muitas vezes eram exclusivos da linha Pro e Pro Max, agora estão na versão base do iPhone, o que é uma baita vantagem. Faz mais sentido comprar o básico agora para quem não tem muito dinheiro, entendeu? A outra opção é o iPhone 16e, que é basicamente a mesma coisa que o 16 normal, só que com um desempenho um pouquinho inferior. Ele tem um núcleo a menos, se eu não me engano, e se equipara bastante, ainda assim, com toda a linha, conseguindo rodar jogos bem pesados, ou seja, ele tem um baita processador mesmo assim. Então você vai conseguir jogar jogos de console nesse iPhone e muitas outras coisas. Também tu não vai estar sempre utilizando câmera macro ou câmera ultra grande angular. E aí, uma câmera desse iPhone já é mais do que o suficiente, onde geralmente você vai tirar fotos ali na câmera principal mesmo. E se você quer zoom, também convenhamos, você não vai de iPhone, né? Você vai de Samsung. A única desvantagem do 16E, e que nem é tanta desvantagem assim, é que ele não tem Dynamic Island. Ele tem aquele notezinho lá, que eu particularmente não gosto, e usando esse celular aqui realmente me incomoda um pouquinho, o notezinho lá em cima, mas depois você acaba se acostumando mesmo e tanto faz, tanto fez. E por último, eu recomendei, né, no caso foi o primeiro da lista, mas é o último a ser citado aqui, que é o 14 Plus. E por que o 14 Plus? O 14 Plus ele vai te entregar uma tela maior, uma bateria maior, um desempenho muito bom. Então ele, digamos que é o básico do iPhone. Ele vai te entregar tudo muito bem, muito compactado ali, quer dizer, não tão compacto porque ele é um dos maiores, mas tudo ali, o conjunto perfeito para você que quer ter um iPhone, não quer ter aquela coisa mais potente, ou talvez mesmo que você queira, você vai ter ali o conjunto, digamos que perfeito. Um iPhone que vai durar todo o dia com você, um iPhone que vai ter um desempenho muito legal, um iPhone também que vai ter uma tela bem grande e vai receber bastante atualização aí pela frente. Então, fica aqui a minha recomendação de iPhones, e me diz aí se você gostou desse vídeo, se te ajudou também a tomar a decisão, e se você tem um iPhone XR, como é que tá aí no seu dia,
como é que ele tá lidando com o uso e tudo mais. Então, deixa aí nos comentários. Se você gostou do vídeo, se inscreve, deixa um like e até a próxima. Falou!